Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Dia. Agro em 3 minutos traz o que você precisa saber para a sua jornada semanal. Hoje, sábado, 18 de março. Produção agropecuária de 1.249 bilhões pode ser a maior do agronegócio brasileiro. O resultado é maior da série em 34 anos. Produtividade e preços agrícolas puxam o crescimento. O campo deverá injetar 1.249 bilhões de reais em 2023 na economia brasileira. O valor bruto da produção agropecuária, o VBP, é o maior em 34 anos. Os dados do Ministério da Agricultura e Pecuária estimam que com uma super safra as lavouras devem crescer 8,9% no volume, podendo atingir até 888 bilhões de reais. Já a pecuária, devido à queda nos preços dos bovinos, terá o terceiro ano consecutivo de perdas de receitas. O resultado financeiro dentro da porteira será de 382 bilhões, queda de 3,4% em relação a 2022. O VBP, calculado com base nas informações da safra de fevereiro, é organizado pela Companhia de Abastecimento, CONAB, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Apesar de atingir um patamar recorde, as receitas de 2023 previstas ainda são inferiores às projetadas em fevereiro. O que é VBP? O valor bruto da produção agropecuária mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro do estabelecimento. O VBP é calculado com base na produção da safra agrícola e também da pecuária, e nos preços recebidos pelos produtores nas principais regiões do país, dos 26 maiores produtos agropecuários do Brasil. O valor real da produção, descontada da inflação, é obtido pelo Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, o IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas. A periodicidade é mensal. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, reajustou para baixo a produção de alguns itens importantes para a safra deste ano. Um deles foi a soja, cuja produção foi impactada pela estiagem no Rio Grande do Sul, e teve a produção revisada para 151,4 milhões de toneladas. A estimativa anterior era de 152,9 milhões. Com isso, o mapa revisou para baixo a previsão de receita dos produtores de oleaginosa para 387 bilhões, inferior aos 401 previstos no mês passado. Mesmo assim, o movimento financeiro dos sojicultores com as vendas deste ano vai superar em 14% o de 2022. Segundo o Ministério, os preços atuais da soja estão menores do que os de há um ano, mas o volume produzido compensa esta queda. José Garcia Guasques, responsável pelos dados apurados pelo mapa, afirma que 2 pontos são importantes para o VBP. Um deles são os preços que, apesar da redução em alguns casos, ainda se mantêm acima da média histórica. Gasques destaca ainda o aumento da produtividade média próximo de 10% neste ano, o que, mesmo quando há redução da área, garante boa produção. Os preços acima da média de anos anteriores e expectativas de boa safra em 2023 trazem contribuições positivas para um grupo amplo de lavouras, com destaque para laranja, cana-de-açúcar, milho e soja.
No caso do café, algodão e trigo, o comportamento dos preços e os níveis de produção obtidos reduziram o faturamento deste importante grupo de produtos. Os resultados favoráveis, principalmente de soja e milho, têm contribuído para os ganhos não apenas dos principais estados produtores, como os do Centro-Oeste e Sul, mas também em vários estados do Nordeste e Norte, que também se beneficiam de bons períodos de chuva. Redução de áreas de plantio e secas tem promovido importantes alterações no ranking de VBP. Entre os estados, Mato Grosso segue líder, seguido de Paraná e de São Paulo. No Rio Grande do Sul, devido aos impactos dos efeitos climáticos adversos na região, perdeu força e está em 5º lugar no ranking nacional. Os gaúchos perderam terreno em lavouras importantes, como as de soja, milho e arroz. Soja e milho continuam como preferência dos produtores do estado, mas o clima não tem cooperado com a produção. Já o arroz perde espaço para outras culturas. Se confirmados os dados previstos para este ano, a produção de cereal será a menor dos últimos 25 anos. O estado gaúcho é o principal produtor nacional. A produção menor e preços estáveis em R$ 85 por saca fizeram o arroz perder lugar no ranking de importância nacional, obtendo receitas inferiores até às da mandioca. A produção agrícola brasileira se deslocou rapidamente para o Centro-Oeste, região que deve acumular 387 bilhões de reais em receitas neste ano. A seguir vem a região Sul, com 331 bilhões, e o Sudeste, com 298 bilhões de reais. Milho e soja representam 62% do VBP das lavouras e têm participação decisiva nesses resultados. Se acrescido a cana-de-açúcar, a participação dos três sobe para 73%. As estimativas de receita das lavouras estão baseadas em uma safra recorde de 310 milhões de toneladas. Este volume, no entanto, ainda poderá sofrer grandes alterações, principalmente devido a efeitos climáticos. A definição dos preços internos, que serve de base para a formação do VBP, depende também dos preços externos. Valor da pecuária. Na pecuária, bovinos e frangos superaram 68% da receita total do setor. A retração nesses dois segmentos afeta todo o setor deste ano. A pecuária, que passa o 3º ano com taxa de crescimento negativa, ainda enfrenta ajustes originados durante a pandemia da Covid-19 e por redução dos preços internos. Segundo o mapa, estes seriam os motivos da redução do VBP da carne bovina e de frango, especialmente. O consultor técnico da Associação dos Criadores do Mato Grosso, a Acrimate, Amado Oliveira, pontua os fatores que o custo de produção tem preocupado o pecuarista. O custo da produção em dezembro de 2022 estava muito acima do valor bruto da produção. Então, isso é um desconforto muito grande. A gente tem tentado, através de estudos, propor ao governo algumas alternativas, mas são muito difíceis. O consultor da Agrimac explica, ainda que o pecuarista espera que o cenário vá melhorar, em especial quando a China voltar a comprar carne brasileira. Mato Grosso é o destaque dentro da produção agropecuária. No estado, a agropecuária tem participação relevante no PIB. Amado Oliveira explica os fatores que levam o estado a se destacar no cenário nacional da pecuária brasileira. O Mato Grosso, pelas suas características geográficas, ele já é um grande estado. Nós tivemos em 2022 um PIB do valor bruto da produção, VBP, na ordem de 202 bilhões de reais, e para este ano nós vamos aproximar de 216 bilhões de reais. É claro que fatores locais nos obrigam a ter uma escala maior que os outros estados.